As ferramentas do CorelDRAW são a principal utilização neste programa. Agora, neste tutorial, estarei demonstrando e explicando cada função de cada uma delas. Em primeiro lugar, temos nosso cursor, que não serve para nada, apenas para seleção de objetos na página. Em seguida, temos a ferramenta Forma, sua tecla de atalho é F10. Temos pincéis de borrar, pincel áspero e ferramenta de transformação livre. Entrarei em detalhes sobre a ferramenta Forma daqui a pouco. A ferramenta Cortar, ela, pelo próprio nome já diz, corta um objeto ou um determinado local. Ferramenta Faca, que como não temos nenhum objeto agora, não posso demonstrá-los. Então vou pular para a ferramenta Zoom. Aliás, a ferramenta Zoom é uma ferramenta que teremos que estudar melhor. Então vou deixar para o próximo, para um outro tutorial específico dessa ferramenta. Aqui temos uma das principais e ótimas ferramentas que podemos utilizar. Porém, aqui eu estarei explicando somente algumas delas. Porém, mais tarde, ao decorrer do curso, você entenderá algumas outras. Iniciando pela ferramenta Bezier, praticamente a ferramenta mais utilizada nesse programa. Ela consiste em indicar um ponto inicial e um ponto final. Assim você forma uma linha, uma reta, no caso uma diagonal. Agora, se você juntar a ferramenta Bezier com a ferramenta Forma, você ativa as opções aqui em cima. Numa linha como essa, possuímos dois nós, que são esses pontos que dão início e fim à reta. Nós indicam a separação de uma reta entre uma curva, ou seja, de segmentos de reta. Ao clicar nessa linha ao meio e pressionar este botão, poderemos converter esta linha reta em uma curva, onde poderemos redimensioná-la ao nosso gosto. Aqui temos o botão adicionar nós, ou com um duplo clique na nossa linha você também faz isso. Observe. Um nó foi adicionado no meio, significa que temos duas linhas agora. Adicionarmos outro nó e podemos movimentá-lo, ou movimentá-lo apenas uma parte. Como padrão, o CorelDRAW já nos redireciona ou movimenta também as outras linhas. Temos esta ferramenta que é para excluir um nó. Você seleciona o nó e clica nesse botãozinho e ele irá excluí-lo, tornando a linha, ou seja, a curva perpendicular ao nó mais próximo do final, que no caso é esse aqui. Para transformar em linha novamente, linha reta, você seleciona a conversão de linha. Converte uma curva em linha. Você tem um método de redimensionar isso aqui através da ferramenta Forma, utilizando inclinação, movimentação, do jeito que você preferir. Aqui temos para tornar o nó suave. Porém, eu vou transformá-lo numa curva, vou adicionar um nó no meio. Clicamos aqui, tornar nó cúspide. Temos um nó cúspide, ou seja, observe os detalhes finais que ele possui, diferentemente da ferramenta normal. O nó suave já possui um modo diferente. Aqui você tem praticamente o mesmo resultado, só que o nó simétrico ele faz com que se torne
a linha ou um nó, a curva, melhor dizendo, que você criou simétrica ao ponto de encontro das duas, ou seja, torna eles mais redondinhos. Temos esta ferramenta aqui, a curva de fechamento automático. Como o próprio nome já diz, ela faz o CorelDRAW fecha completamente os dois nós, que são o ponto o inicial e o ponto final da linha. Observe, ela já nos fecha completamente. Que ao ter um item fechado no Corel, podemos aplicar cores. Temos aqui esta ferramenta que é o modo elástico. Temos um modo elástico dessa nossa reta. Como você pode perceber, faz com que tudo gire com mais precisão. Por fim, temos a ferramenta que seleciona todos os nós. No caso, possuímos 3 nós, que facilita muito em adicionar, entre tornar em linha, tornar em curva ou as outras 3 opções. Temos este botãozinho que quebra uma curva. Clicando nele, ele quebrou a nossa curva. Se movimentarmos isso aqui para cá, você vai ver o que estamos falando. Ele quebrou totalmente. Você pode movimentá-los separadamente. Pressionando a tecla Ctrl Z, você pode desfazer um item também, ou clicando neste botão, como dito na aula anterior. Por fim, essas são as opções da ferramenta Forma. Vamos deixar esta forma triangular parada aqui do lado. Temos aqui a ferramenta de desenho inteligente. Como o próprio nome já diz, nos fornece um desenho totalmente inteligente, que ao começar a desenhar, o CorelDRAW já localiza os pontos mais, mais retos, assim dizer, e torna eles em nós, onde podemos editá-lo. E teremos mais a fundo um fundo completo sobre os nós no decorrer do curso. Temos a ferramenta retângulo, onde fazemos retângulos, quadrados, etc. Com apenas um clique e arraste, você define um tamanho desejável entre largura e altura. Mas clicando e arrastando com um Ctrl, você define um quadrado perfeito. Também podemos editar este retângulo ou quadrado pelas suas propriedades de largura e altura aqui. Um exemplo, se digitarmos 190 milímetros por 100 milímetros, ele automaticamente é redimensionado para o tanto de milímetros que digitamos lá. Por que milímetros? Milímetros é porque na nossa régua está selecionado a unidade de medida milímetros. Temos a posição em relação ao nosso objeto e ao nosso documento principal em retas X e Y. Se você botar 0 em X e 0 em Y e pressionar Enter, você vai perceber que este quadrado se alinhará ao canto dessa nossa folha. Uma pequena falha, desculpe, eu me confundi na hora de falar, que isso não poderia ter acontecido. O ponto 0 daqui é aqui embaixo, e eu falei errado, desculpa. Porém, é isso aí, você tem que... Por isso temos essa nossa localização, dizer assim, do mouse em relação a esses dados aqui embaixo, para você alinhar com mais facilidade. Por exemplo, se eu quiser botar o meu retângulo bem certinho aqui,
Eu paro meu curso, vejo os números que temos lá embaixo. Temos 75 e 940. Seleciono meu objeto, digito 75 e 940 e pressiono Enter. Desculpe novamente, eu vi o número errado. Isso não pode acontecer. Como agora eu perdi meu ponto, mais ou menos, tá, vamos botar aqui. Eu tenho aqui 75,940. Isso indica a posição X. 75,940. E depois do ponto e vírgula temos a posição do curso em relação à reta Y. Reta Y é toda a reta em tamanho, em reta vertical. E X temos em todas as retas horizontais. Vamos botar aqui 75 e 218, que eram os números que tínhamos lá, e pressionar Enter. Assim ele vai parar onde a gente pressionou. Botão. Aqui temos a ferramenta espelhar. As ferramentas espelhar, que provavelmente são para você alterar a sua, como posso dizer, o seu organizamento. Vou selecionar essa ferramenta aqui, essa linha, para identificar com mais facilidade. Ao clicar neste botão espelhar, vai fazer com que o ponto de início, que seria esse aqui, fique deste lado. Ele inverte o desenho. Do mesmo modo, a ferramenta de baixo, espelhar, faz com que o ponto de início da parte de cima vá para a parte de baixo. Assim podemos assumir diversas formas. Já aproveitando o nosso objeto selecionado, eu vou mostrar para você editar essa linha. Por exemplo, adicionando uma seta numa ponta, que ela apareceu aqui, porém muito pequena. Você pode redimensioná-la, alinhá-la ao seu gosto. Ok. Temos as propriedades da linha. Você pode escolher a seu gosto. Porém, vou entrar em detalhes mais tarde, com mais precisão, porque essa não é a ferramenta ideal. Esta caixinha que eu vou entrar em detalhes também mais tarde. Temos aqui a ferramenta de contorno, onde você pode escolher entre contornos, larguras já pré-definidos ou digitar um valor desejado, lembrando sempre em milímetros. Ao botar 2, você percebe que a borda do nosso triângulo vai para 2 milímetros de largura. Botar 5 milímetros. Mesmo procedimento nos outros itens. 8. Ele já nos mostra aqui a nossa formatação aqui em cima, que eu esqueci de mostrar isso aqui antes. Mas como escolhemos aqui, podemos alterar. Vou por aqui para uma demonstração.